Olá, eu sou o Lucas Petri e vamos começar a apresentar agora as configurações da BIOS Phoenix Award BIOS. Começando pelas funções mais básicas em Standard CMOS Features. Primeiramente, temos as configurações de data e hora. Logo abaixo, temos as configurações dos discos IDE. Temos as opções para IDE como IDE Primary Master. Podemos verificar a autodetecção do disco, modo de seleção da IDE Primary Master e dentre outras informações. A IDE Secondary Master, que disponibiliza as mesmas informações. Temos também as informações para drivers e disquetes, como vocês podem ver. Em vídeo, podemos visualizar qual tipo de video card está sendo utilizado. E temos também em Route On a opção de controle de erros no Power On Self. Em Advanced BIOS Features, temos as opções de configurações avançadas para o funcionamento de nosso PC. Em CPU Features, temos a opção Limit CPU ID Max Val para configurarmos o limite de instruções complementares do processador. Temos a opção Virus Warning, que é a opção de antivírus da BIOS. Temos a opção de habilitar ou desabilitar níveis L1 e L2 da memória cache. Temos a opção Quick Power On Self Test, que quando desativada, acelera a inicialização por otimizar a checagem de alguns itens de boot. Podemos selecionar do primeiro ao terceiro dispositivos de sucessão de boot. Em Boot Other Device, podemos selecionar algum outro dispositivo para boot. Temos a opção de Swap Flop Drive, em que podemos trocar a ordem de drives de disquete. Em Boot Up Flop Seek, podemos habilitar ou desabilitar a procura por drivers de disquete no boot. Em Boot Up Numlock Status, podemos habilitar ou não o funcionamento do teclado numérico durante o boot. Em Typematic Rate Settings, podemos habilitar ou não o controle manual da repetição de teclas. Em Security Option, podemos limitar o acesso a BIOS e ao sistema. A CPI Mode, quando habilitado, ativa o gerenciamento de interrupções. MPS Version Control for OS seleciona a versão de controle de multiprocessamento 1.1 ou 1.4. OS Select for DRAM maior que 64 MB deve ser mudada para OS/2 se o sistema operacional for OS/2 e tiver memória RAM maior que 64 MB. HDD Smart Capability, quando habilitada, é capaz de detectar erros de HD antes de acontecerem. Easy Restore. Esse item possibilita que o kernel da BIOS possa ser restaurado. Show Logo On Screen. Mostra o logo da placa-mãe no boot. O Advanced Chipset Features. Essa opção armazena algumas opções de desempenho da memória RAM, da memória cache, da placa de vídeo e o modem. Se você tiver conhecimento suficiente, você ainda poderá fazer o overclock da memória RAM. É recomendável você fazer isso só se você tiver conhecimento suficiente. Algumas opções relacionadas à memória cache, mas sem relevância, pois você configura automaticamente as opções de acordo com o tipo de computador. A opção Integrate Peripherals podemos ativar ou desativar vários dos periféricos da placa-mãe, vídeo, som, modem ou rede on-board. Nessas duas primeiras opções, podemos habilitar e desabilitar as IDs da placa-mãe. As interfaces ID são capazes de realizar transferências de dados em vários modos, e nessas próximas opções podemos definir qual modo cada opção de transferência vai ter.
No USB Controller e no USB Controller 2.0, definimos se teremos um controlador para USB embutido na placa-mãe. O USB Keyboard Support habilita mouses e teclados USBs. O Init Display First serve para no caso de você estar utilizando dois monitores, usando uma placa GP e outra PCI. Através desta opção, você poderá escolher qual das duas placas-mães será o vídeo primário. A Onboard Audio Codec servirá para habilitar o codec da placa onboard de áudio. Aqui, habilitaremos o AC97, que é o codec de áudio padrão da Intel. Nessa opção, habilitaremos a Onboard LAN. O Block Mode permite que os dados do HD sejam acessados em blocos, ao invés de ser acessado um setor por vez. Isto melhora muito o desempenho do HD. No Power Hour Function, podemos escolher qual botão ligaremos o PC. Você pode habilitar ou não o Onboard FDC Controller, que é o controlador de drives de disquetes. Na Onboard Serial Port 1 e 2, você permite desabilitar ou especificar um endereço diferente para as portas seriais do micro. Temos duas portas seriais. A porta serial 1 geralmente é utilizada para mouse, enquanto a segunda pode ser usada para a ligação de dois computadores via cabo serial, instalação de um modem externo ou de qualquer outro dispositivo que use uma porta serial. Na Onboard Parallel Port, podemos selecionar a porta paralela que se deverá utilizar, e a Parallel Port Mode selecionamos o modo de operação. Na AC Power Auto Recovery, podemos decidir se o PC irá iniciar automaticamente depois de uma falha de energia. E nos últimos, definimos os endereços das portas de game e MIDI. Eu falei da Power Management Setup. Essa função é responsável pela economia de energia do computador. Aqui você escolhe a opção qual hardware você quer configurar para economia de energia. Eu aqui estou mostrando alguns hardwares necessários que você pode melhorar, usar para economizar energia. Agora eu falei sobre o HW Monitor. Nessa opção você escolhe uma certa temperatura e, de acordo com a temperatura pré-definida, caso a CPU chegue a essa temperatura, a velocidade será reduzida e a BIOS mandará um comunicado. Frequency or Voltage Control. CPU Frequency Settings permite a mudança de frequência do processador. Frequency permite a mudança de frequência do barramento AGP. PCI Bus Frequency permite a mudança da frequência do barramento PCI. Permite a mudança da frequência da memória RAM. Coloca isso. Clock Spread Spectrum permite habilitar ou não a modulação de frequência para reduzir a interferência eletromagnética. E por último, no nosso tutorial, vemos essas 6 opções. Load Setup Defaults permite carregar os valores de default do setup para todas as opções. Load Turbo Defaults permite carregar os valores default do turbo. Set Power serve para colocar uma senha na BIOS. Save Exit Setup. Terminando de configurar setup, basta usar esta opção para salvar todas as alterações feitas e sair do setup. Sair sem salvar, para sair sem salvar nada, nenhuma alteração feita, e carregar os valores default da EEPROM e salvar os valores.